Você chegou na RádioCast Le Mans, seu drop de saber diário. Já pensou se, sei lá, números pudessem mesmo mudar sua sorte? Ou curar algo? Trazer dinheiro do nada? Pois é, e se existissem umas sequências numéricas secretas com esse poder, assim, de transformar a realidade? Parece coisa de filme, né? Mas é a base de um método que, olha, atrai muita gente. Exatamente. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais a fundo sobre o Grigori Grabovoi e essas famosas sequências numéricas dele. Pelo que a gente pesquisou, vamos tentar entender quem ele é, como esses códigos supostamente funcionam, né? E por que geram tanta discussão, tanto fascínio também. Ok, então bora lá desvendar isso. Preparados para explorar esse poder dos números? Para começar, então, quem é essa figura central? O Grigori Grabovoi. Olha, ele nasceu no Cazaquistão, lá em 1963, depois se naturalizou russo, e ele é descrito assim de várias formas, né? Doutor em ciências matemático, físico, mas também com um pé forte no espiritual. Dizem que ele tinha dons de clarividência desde criança. Sim, segundo as nossas pesquisas, ele teria até previsto falhas em aviões com uma precisão que algumas fontes dizem que foi documentada por empresas de aviação e tudo. Nossa, um cientista com dons paranormais. Isso já começa, assim, bem interessante. E como ele junta isso com os números? Então aí que entra o centro do método dele. Grabovoi basicamente diz que a nossa consciência, a mente humana, tem o poder de mudar a realidade. E para isso, ele criou essas ferramentas. Centenas, talvez milhares de sequências numéricas bem específicas. Ele também menciona reconhecimento de órgãos tipo ONU, Unesco, e fala que criou uns dispositivos quânticos, como um tal de PRK1U, que serviria para amplificar essa capacidade da consciência de materializar as coisas. Entendi. E qual seria a lógica por trás? Como um número, tipo um monte de algarismos juntos, poderia mudar algo concreto? A ideia central que ele descreve é que cada número teria uma assinatura vibracional, tipo uma nota musical, sabe? Grabovoi compara eles a acordes. Se combinados na sequência certa, eles criariam uma ressonância específica no campo de energia da pessoa, ou ao redor dela. E essa vibração, supostamente, realinharia a realidade, ou até a biologia mesmo, com o estado que a pessoa quer alcançar. Saúde, dinheiro, harmonia. A vibração mudaria o campo para a coisa acontecer. Então seria como usar um número tipo um diapasão, para sintonizar a própria energia ou a realidade lá fora. Isso lembra um pouco aquela ideia da lei da atração, não? Isso, precisamente. Tem uma conexão bem forte com essa ideia. Alinhar a mente, a intenção e essa tal vibração com o objetivo. A concentração nos números seria o gatilho, e a consciência humana é vista como tendo esse poder criador fundamental no processo todo. E como é que o pessoal usa isso no dia a dia? Parece complicado? Olha, a aplicação é descrita como até bem simples. A pessoa escolhe o código para o objetivo que ela quer, né? Aí se concentra nele. Repete os números dígito por dígito, pode ser mentalmente ou falando mesmo. E o que parece ser crucial, visualizar o resultado como se já fosse real. A persistência e a fé no processo, pelo visto, são consideradas essenciais. E além de ficar repetindo, tem outras formas de usar? Tem sim, o pessoal usa a criatividade. Dá para escrever os números num papel, botar na carteira, escrever no corpo, usar de fundo de tela no celular, até gravar a própria voz repetindo os códigos. O importante, segundo quem pratica, é a regularidade e manter o foco na intenção. Pode dar uns exemplos desses códigos? Quais são os mais famosos? Claro, que ficou super conhecido é o 520, que associam a dinheiro inesperado. Embora, é bom dizer, algumas pesquisas nossas indicam que a origem direta dele, vinda do Grabovoi, é meio contestada por alguns divulgadores. Mas tem outros, tipo 888-412-12891 para amor incondicional, 181-4321 para saúde perfeita, 318798 para abundância financeira. Nossa, tem para tudo então. Tem para quase tudo. 218-494-5161 para conseguir o emprego. A lista é enorme e cobre muitas áreas da vida. Ok, aqui a coisa começa a ficar complexa.
com tanta gente usando, quais são as polêmicas? Porque imagino que tenha, né? E tem muitas. Esse talvez seja o ponto mais delicado da nossa análise aqui. A principal crítica vem da ciência mesmo, né? É a falta total de comprovação científica, daquelas publicadas, revisadas, que validem essa ideia de que repetir números pode alterar matéria, curar doença, influenciar evento externo. Por isso, é muito chamado de pseudociência. Entendi. E fora a questão científica, tem as polêmicas com o próprio Grabovoi, né? Li alguma coisa sobre isso? Sim, as fontes que a gente analisou apontam isso. Ele chegou a ser preso na Rússia acusado de fraude. Os apoiadores dele defendem que foi perseguição política porque ele queria ser presidente. E negam com força as acusações mais pesadas, como aquela de que ele teria cobrado para ressuscitar vítimas do massacre de Beslan. Inclusive, parece que as próprias mães das vítimas teriam desmentido isso depois, e ele até foi indenizado pelo governo russo mais tarde. Mas a polêmica ficou. E teve mais coisa, né? Teve. Outro ponto muito controverso foi ele ter declarado que era a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso gerou muitas críticas, claro. Uau! É muita coisa junta. Mas aí, mesmo com tudo isso, por que o método continua tão popular? É um fenômeno curioso, né? Apesar da falta de prova científica e dessas controvérsias todas, o que circula muito são relatos pessoais de sucesso. Gente que diz que teve melhora financeira, na saúde, no bem-estar, que alcançou objetivos depois de usar os códigos. Essa evidência anedótica, mesmo sem validação formal, acaba alimentando a curiosidade e mantém a prática viva para muita gente. É importante notar também que mesmo os divulgadores mais sérios costumam alertar. Os códigos não são para substituir tratamento médico ou esforço pessoal, né? São vistos mais como uma ferramenta auxiliar para reprogramar a mente, alinhar a vibração. Entendi. O que nos leva a uma pergunta bem central, que surge de toda essa análise, né? Será que o poder está mesmo na vibração dos números, como o Grabovoi propõe? Ou será que a eficácia que as pessoas percebem vem mais da força da crença delas, do foco, da intenção, talvez até de um efeito placebo que a própria prática de usar os códigos gera na mente? Onde que a mente encontra a matéria nisso tudo? Uma pergunta forte para a gente ficar pensando. Agradecemos demais pela sua atenção neste nosso Drop de Saber. E aí, o que acharam dessa história toda? Já tiveram alguma experiência com esses códigos? Deixa o comentário aqui embaixo para a gente saber. E não esquece, se inscreve no canal Radiocast Le Monde, curte este vídeo aqui, compartilha com mais gente que curte desvendar esses mistérios. E pode sugerir temas também, o que mais vocês querem ver a gente explorando por aqui. Até a próxima, Radiocasters!